Eu reparei que quando os meus filhos, quando pequenos, frequentemente eles pediam autorização para fazer coisas que eles já estavam careca de saber que estavam autorizados. Por exemplo, posso pegar um doce na geladeira? Então, 1000 vezes eles perguntaram, 1000 vezes, falaram, pode. Posso ir no banheiro? Claro que pode. Tá certo? Posso brincar disso? Pode brincar disso. Por que eles faziam essa pergunta? Porque ele fazia aquilo com a autorização do pai, dava um certo sentido de importância. Após que ele simplesmente fazer, é uma coisa meramente empírica, né, sem nenhum significado maior. Então, o pai, de certa maneira, dava um mandato, né, o investia do mandato, que autorizava a ir no banheiro, e ir no banheiro tornava-se uma coisa importante e até meritória. Né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa dessas confirmações. Por quê? Porque nós não temos uma personalidade estruturada. Nós somos realmente uma massa amorfa, que qualquer vento modifica. Tá certo? Então nós somos como uma geleia que está sempre tremendo. E precisa vir alguém e nos apertar para que a gente adquira uma forma. Só que nas condições da sociedade atual, especialmente no Brasil, as pessoas permanecem nesse estado por muito tempo. É o que se chama adolescência prolongada. Né? Um fenômeno estudado por aquele sociólogo sueco, o Erik Erikson, né? Adolescência prolongada. A adolescência prolongada pode ir até os 50 anos. Né? Tá certo? Agravado por, vamos dizer, ao mesmo tempo, uma prosperidade maior da classe média e alta e uma restrição do mercado de trabalho. Quer dizer, há menos empregos, mas ao mesmo tempo as famílias têm mais recursos. Então, vamos dizer, o pai está ganhando mais dinheiro, né? Então ele pode sustentar você, mas você não encontra um emprego para você. Ou não encontra um emprego porque o mercado de trabalho se restringiu, ou porque o mercado de trabalho está exigindo mais qualificações do que você tem. Certo? Então, na minha geração, que é o pessoal que está hoje com 60 anos, o normal era você, aos 16, 17 anos, você está fora de casa e trabalhando. E hoje não, a gente vê, né, garotos de 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, tá certo? Ou, ao contrário, você vê pessoas que até têm vamos dizer, uma vida econômica relativamente independente, mas que psicologicamente são muito dependentes de uma autoridade externa, de uma confirmação externa. Essa confirmação pode vir por duas formas. Primeiro, pode vir pela comunidade. Comunidade é o bando dos iguais, é a patota de juventude, né? Vamos dizer, são os seus companheiros de geração, por assim dizer. Então, vamos dizer, você sentir-se integrado nessa comunidade, sentir-se um igual aos outros, é um reconforto, porque você sente que você é uma pessoa normal. Né? Quer dizer, o seu padrão de normalidade é dado, então, e pela sua semelhança, e pelo reconhecimento que você tem de que as suas emoções, suas aspirações, seus valores, seus sonhos são iguais aos de seus companheiros. Né? E a segunda forma da autoridade, da confirmação, é dada pela autoridade, quer dizer, alguém que você não considera igual a você, mas que você considera um superior. Esse superior, por sua vez, terá de representar alguma entidade que transcende a sua relação pessoal com ele. Por exemplo, ele representa uma igreja, ele representa um partido, ele representa uma tradição, ele representa o governo, ele representa alguma coisa que lhe parece transcendente. Tá certo? Então, a necessidade deste tipo de apoio, ela cresceu por causa do fenômeno da adolescência prolongada. Mas, ao mesmo tempo, acontece que todas as instituições, elas estão em crise há mais de 100 anos. Então, quer dizer, a busca da autoridade, a busca da confirmação pela autoridade se torna tanto mais intensa quanto menos há autoridades dignas de confiança. Nesta altura, então, você imagina o adolescente real, o adolescente prolongado, né, que se sente, vamos dizer, isolado e até perdeu, vamos dizer, a cumplicidade dos seus amigos e se sente incompreendido por todo mundo, né? Diz assim, depois que eu comecei a estudar, a minha namoradinha não gosta mais de mim, né? Ou mamãe fica rindo da minha cara. Se ele pega vamos dizer, uma comunidade religiosa, um movimento religioso, ele se apega àquilo como se fosse a última tábua de salvação, como se ele estivesse se afogando no mar e aparecer um tronco. Ele se apega mesmo àquilo. Tá certo? E aí
vamos dizer, pessoas que não têm discernimento espiritual nenhum estão guiando outras que têm discernimento espiritual menos ainda que elas, e são, na verdade, pessoas inermes. Tá certo? Daí se explica, vamos dizer, o surgimento desses movimentos de massa, cristãos, protestantes ou católicos, que estão arregimentando milhões de pessoas na base, vamos dizer, da manipulação emocional mais besta que tem. Né? Falando da decadência das religiões, a pessoa pensa que as igrejas protestantes estão livres disso? Outro dia mesmo me mandaram lá debate de dois pastores importantíssimos no Brasil, não vou dar o nome, dois dos maiores, os dois, cada um se xingando ao outro em público, dizendo você é um adúltero, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. Né? E pior é que os dois têm razão. Tudo que eles estão falando do outro é verdade. Então eu digo, olha, como é que você vai se entregar ao guiamento dessas pessoas, minha gente? Não existe mais. A única coisa que existe, vamos dizer, é a possibilidade de você, através do seu próprio desenvolvimento intelectual e da sua própria formação de caráter, você compreender certas coisas e conseguir mais ou menos se guiar a si próprio dentro desta barafunda. Né? Isso é possível. Por quê? Porque a estrutura humana não foi revogada. As capacidades humanas continuam aí, basta você exercê-las. E os meios de adestrar e de fortalecer essas capacidades ainda são os mesmos e ainda funcionam. Tá certo? Então, outro dia um aluno, ou ex-aluno meu, me escreveu dizendo que ele foi a um encontro de uma comunidade religiosa, foi num encontro, tinha milhares de pessoas lá, né, e que apareceu então lá, ele diz um padre, ele diz, só pela presença nós sabíamos que era um santo. Eu digo, olha, pense bem esta frase. Identificar um santo pela presença é um dom angélico. Ninguém tem esse dom. Ninguém pode conhecer um santo pela simples presença. Ninguém. E se você estudar as vidas dos santos, a vida do próprio Jesus Cristo, você vai ver que a presença de nenhum deles era muito impressionante. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha encantos. E se a presença dele, se a simples presença mostrasse santidade, todo mundo teria se convertido, e não somente aqueles poucos. Então, se o próprio Jesus não tinha isto, você sabia, você confirmava a missão de Jesus pelos seus milagres, e ele fazia os milagres exatamente por causa disso. Fazia, olha, olhando para mim, vocês não vão acreditar no que eu estou fazendo, mas veja o que eu estou fazendo. No aquele trecho de Mateus, acho que é 6:11, quando perguntam a ele, quem é você? Você é o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? Ele diz, é o João que manda perguntar isso, né? Eles digam a João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar. Em suma, pelos frutos conhecereis. Daí o rapaz dizia, não, mas pela pregação, todo mundo chorou. Eu digo, olha, você quer saber o que é uma pregação de um santo? Eu lhe digo que é uma pregação de um santo. São Vicente Ferrer fez uma pregação em Paris durante 60 dias e 60 noites, sem parar para comer, dormir ou ir ao banheiro. Isso é um santo. Agora, porque o sujeito falou bonito, fez você chorar, é um santo. Então, o mundo hoje está cheio dessas organizações que preparam encenações coletivas para emocionar as pessoas, para fazer um homem de classe média chorar. Você está entendendo? E as pessoas às vezes ficam arrebatadas por isso. E elas não percebem que isso é a caricatura grotesca, monstruosa da religião. O Padre Pio jamais impressionou ninguém pela sua presença. Você olha o retrato do Padre Pio e fala, olha, não me impressiona em nada, ele parece um homem da padaria. Né? Agora, o fato é que você chegar para confessar com ele, ele fala, não precisa confessar, seus pecados são esse. E ele faz isso não para uma pessoa, para milhares, inclusive o próprio pai dele. Eu tenho um confessor dele, eu fico tentando lembrar meus pecados para confessar, não lembro, mas o Padre Pio lembra. Né? Então, vamos dizer, a sequência de curas miraculosas, uma atrás da outra. Bom, aí você sabe que está na presença de um santo, porque você tem os frutos, você está entendendo? Não é impressão. De como é que pessoas que são alunas minhas, que estudaram comigo, têm essa falta de discernimento. Dizem, pela presença a gente sabe que é um santo. É claro que isso é uma palhaçada. Mas, uma vez que ele se envolve nessa palhaçada, ele tem vergonha de confessar que foi enganado. E a vergonha compromete o sujeito mais ainda com esse tipo de líderes.